Olá, bem-vindos de volta ao Mental Chip. No nosso último encontro, a gente viu o Vale do Silício praticamente nascer. Agora, vamos descobrir a invenção que fez tudo explodir, o circuito integrado. E, claro, a lei que basicamente previu o futuro da tecnologia. Essa é a terceira parte da nossa jornada pelo livro A Guerra dos Chips. Vamos lá? Então, só para a gente lembrar, os 8 traidores tinham resolvido o problema de produzir transistores em massa. Só que com isso, eles criaram um problema ainda maior. Quanto mais transistores eles faziam, mais impossível ficava conectar todos eles. Eles tinham chegado a um impasse, um verdadeiro beco sem saída. Agora pensa nessa pergunta. Parece coisa de ficção científica, né? E se eu te disser que essa ideia se tornou a força que move praticamente tudo que a gente conhece hoje? Pois é, vamos entender direitinho como isso aconteceu. Para entender essa história toda, a gente vai seguir 4 passos. Primeiro, o obstáculo que parecia intransponível. Depois, a ideia genial que resolveu tudo. Em seguida, a profecia que mudou o jogo. E, por fim, a revolução que ela começou. Ok, vamos começar pelo grande desafio da época. O transistor foi uma invenção incrível, sim, mas ele acabou criando a sua própria prisão, o que ficou conhecido como a tirania dos fios. Tenta imaginar o trabalho que era soldar manualmente dezenas de milhares de componentes minúsculos, um por um. Cada solda, cada fio era uma oportunidade de dar algo errado. Isso não era só um gargalo na produção, era um muro que impedia a eletrônica de evoluir. A solução, então, não era melhorar o jeito de conectar, era simplesmente eliminar as conexões. A ideia foi radical. E se, em vez de juntar um monte de peças, a gente construísse tudo numa única peça só? E o curioso é que essa revolução teve 2 pais, quase ao mesmo tempo. Lá na Texas Instruments, o Jack Kilby provou que a ideia era possível. Mas foi o Robert Noyce, na Fairchild, que sacou como fazer isso de um jeito que pudesse ser produzido em massa em uma escala gigantesca. Então, afinal, o que é um circuito integrado? Bom, é basicamente essa ideia genial de esculpir um circuito eletrônico inteiro, transistores, conexões, tudo em um único e minúsculo pedacinho de silício, um chip. E a chave para fazer isso em massa foi um processo brilhante chamado fotolitografia. Pensa que é como fotografia. Você usa luz para imprimir o desenho de um circuito, só que em uma escala microscópica, direto na placa de silício. Uma sacada genial. Certo. Agora que eles podiam literalmente imprimir circuitos, a produção explodiu. E foi bem no meio dessa loucura que um dos fundadores da Fairchild, um cara chamado Gordon Moore, começou a notar um padrão. Algo surpreendente acontecendo. Em 1965, ele escreveu um artigo com essa observação, que acabou virando a profecia, a bíblia da indústria de semicondutores. Ele previu que a capacidade de um chip, o número de transistores, ia dobrar a cada 2 anos e o custo ia cair. E aqui está o pulo do gato. Isso não era uma lei da física, tipo a gravidade. Era uma observação que virou uma meta, um objetivo. Moore basicamente desenhou um mapa para o futuro e a indústria inteira correu para transformar aquele mapa em realidade. Uma verdadeira profecia que se cumpriu porque todos acreditaram nela. A velocidade com que tudo aconteceu foi impressionante. Pensa só, em apenas 10 anos, a gente foi de um protótipo de laboratório para a fundação da Intel, uma empresa criada com um único propósito, perseguir esse sonho exponencial da lei de Moore. E o resultado dessa corrida é simplesmente espantoso. A gente saiu de alguns milhares de transistores num chip nos anos 70 para milhões nos anos 90 e hoje a gente fala de bilhões. Bilhões! Exatamente como o Moore tinha previsto. Tá, mas bilhões de transistores num chip. São números gigantes. Mas o que isso significa na prática, no nosso dia a dia? Significa que a lei de Moore virou um motor invisível que move o mundo moderno. Basicamente, o circuito integrado e a lei de Moore colocaram o poder de computação nas mãos de todo mundo. Eles foram combustível para cada salto tecnológico que a gente viu nos últimos 60 anos. Dos computadores que ocupavam uma sala inteira até o smartphone que está aí no nosso bolso. No fundo, a ideia é muito poderosa. A lei de Moore não é só sobre tecnologia, sobre transistores. É sobre a velocidade com que a nossa própria engenhosidade, a nossa capacidade de inovar, acelera e reinventa os nossos limites. Mas todo esse poder incrível não foi usado só para criar coisas para o nosso dia a dia. A primeira grande aplicação foi militar.
No nosso próximo episódio, a gente vai ver como o Pentágono pegou o chip e o transformou em uma arma estratégica, mudando completamente o jogo da Guerra Fria. E aí, se essa análise te ajudou a entender um pouco mais sobre o coração do nosso mundo digital, já sabe o que fazer, né? Deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Afinal, é assim que o conhecimento dobra a cada informação. Até a próxima!